Ó, Então, tá bom. então, Deixa eu pessoal, compartilhar. vamos começar nosso discussão de casos, então, de hoje, de 14 de abril de 2021. Vanessa, por favor, começa a compartilhar a tela, acho que já está liberado. Eu Já. estou gravando já. Boa noite a Vou, todos. deixa eu ver se apareceu aqui para todo mundo. Ô, Léo, você está conseguindo admitir as pessoas porque elas estão Ô, aparecendo eu para vou, mim? eu vou, Tá, eu vou admitindo, pode deixar. A ótimo. Vanessa está lá na BP, é? Eu tô. Eu até Oh, comentei com o Leonardo que eu já vi algumas discussões suas, mas a gente não acabou não conseguindo se encontrar. Estou na equipe não, bom, do Adriano do Cury, Adriano Cury, sim. na, assim, na parte geral, mas estou focando bastante na parte de tireoide lá. Então, Tá tá ótimo. dando um grupo bem A gente vai conversar bastante. ótimo. Então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa Cherniauskas. Eu vou falar sobre esse artigo, então, publicado esse ano, sobre a Atoetiva, né? São as considerações em relação aí à segurança e os resultados de uma série de casos norte-americanos, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu consigo passar aqui. Bom, eu não tenho nenhuma declaração de conflito de interesse. Em relação ao roteiro, eu vou seguir estritamente o que foi apresentado pelo artigo, a introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Então, inicialmente, ele fala um pouquinho da abordagem transcervical, que já é uma técnica bem estabelecida já desde 1800, que acaba deixando uma cicatriz no pescoço, e aí isso foi o que levantou os cirurgiões a tentarem outras técnicas, apesar de ser uma técnica não tão invasiva como outras cirurgias, eles foram em busca de técnicas menos invasivas, que não deixassem cicatrizes, e aí os primeiros relatos datam de 2011, e esse estudo, basicamente, resolveu adotar a técnica que foi descrita por Anwong em 2016, e nessa técnica, ele considerou que, baseado no relato que foi feito por esses colegas, era uma técnica que exigia uma curva de aprendizado, mas não era uma curva de aprendizado tão longa assim. É uma técnica que permite o acesso a ambos os lobos igualitariamente. Mais de 50% dos pacientes que necessitam fazer aí uma abordagem cirúrgica acabam sendo candidatos a ambas as técnicas, tanto a atoetiva como a via aberta. Não tem uma alta incidência de complicações específicas, um perfil de segurança semelhante à técnica aberta, e o que foi descrito nesses relatos anteriores é que o aumento do MC poderia contribuir para complicações em ambas as técnicas, né? E aí, ele continua, então, baseado daí no estudo deles, do hospital deles, então, esse estudo foi feito no John Hopkins Hospital. Eles utilizaram as cirurgias que foram realizadas de agosto de 2017 a março de 2020. Foram incluídos todos os pacientes que preenchiam critérios tanto para atoetiva como para cirurgia aberta, e que, ao serem ofertados a técnica não aberta, né, a técnica não padrão, ficaram optando pelo Toetiva, para poder ter um grau de comparação mais equivalente, ser um grupo mais semelhante entre os dois. Nenhum IMC foi excluído, então eram pacientes que tinham qualquer IMC, e foram excluídos casos iniciais que o próprio hospital já tinha feito, eles já tinham publicado uma série de casos antes, de 21 casos, em que não havia relatos sobre incidência de lesão de nervo laríngeo recorrente ou parestesia mentoniana. Então, eles acabaram excluindo esses casos, porque não tinha dados comparativos com relação a complicações. Eles consideraram o IMC como não critério de exclusão, mas consideraram como critérios de exclusão pacientes que já tinham sofrido outro procedimento cervical, né, como uma paratireoidectomia, um esvaziamento cervical, operação de Sistranque,
e aí esses pacientes foram excluídos de ambas as cortes, tanto da via aberta como da via pelotoétiva. Em relação ao toétiva, eles se basearam, então, nessa técnica descrita em 2016 por Anwong. Né, todos os pacientes receberam um monitoramento intraoperatório dos nervos, todos os pacientes também foram submetidos à laringoscopia por fibra óptica flexível, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, para ter uma avaliação da função dessas pregas vocais. Esses pacientes tiveram o PTH sérico e os níveis de cálcio sérico dosados no pós-operatório, e ambos os grupos receberam alta no mesmo dia. Então, em até 23 horas, eles acabaram recebendo alta. Essa série foi considerada por eles aí a maior série norte-americana publicada até então, né? Eles não tinham grandes dados norte-americanos, eram mais dados de outros continentes que tinham sido publicados até então, apesar de que até essa publicação que eles referem no texto é que já existem aí vários casos isolados publicados, tá? Em torno de mais de 1.000 casos aí relatados na literatura. Com relação aí aos desfechos, a principal ideia desse estudo era avaliar as taxas de complicação pós-operatória, né? Então, eles dividiram o estudo em complicações maiores e complicações menores, né? Com relação às complicações maiores, as complicações que eles consideraram era a conversão para via aberta, caso tivesse sido inicialmente empregado o toétiva. Outras complicações seria lesão do nervo laríngeo recorrente permanentemente, hipoparatireoidismo permanente, formação de hematoma, ou alguma outra complicação que requeresse aí uma hospitalização prolongada, tá? Em relação a esse tempo permanente, eles consideraram como permanente aqueles pacientes que após 6 meses da cirurgia mantinham essa complicação, tá? Em relação à complicação menor, foi considerada, então, a lesão temporária, que foi vista inicialmente, mas depois revertida em até 6 meses, um hipoparatireoidismo temporário. No caso de hipoparatireoidismo, eles consideraram o PTH abaixo de 10 para ser considerado permanente e após 6 meses. Infecção de pele, lesão do nervo mentoniano permanente, que é algo exclusivo da técnica, e outras complicações que não exigiam uma hospitalização prolongada, mas, enfim, um hematoma mais localizado, discreto, nada que exigisse algo com internação maior, né? Então, com relação ao desfecho secundário, eles compararam em relação a ambas as técnicas o tempo operatório, desde o momento da incisão até o fechamento dessa incisão, estratificaram daí qual que era a avaliação demográfica, né, de ambas as técnicas, então, quanto à idade, sexo, IMC, presença de doença de Graves concomitante, dimensão máxima do lobo, dimensão máxima do nódulo, extensão de cirurgia, e avaliaram em relação às chances de complicação, eles, dentro do grupo toétiva, como já tinha sido relatado em outros estudos que o IMC era um fator decisivo para a aplicação da técnica, eles acabaram estratificando dentro dos pacientes que foram submetidos ao toétiva por subgrupos de IMC adequado, sobrepeso e obesidade, tá? Para ver se o IMC estava correlacionado a um pior desfecho. Em relação aos resultados, então, eles avaliaram 200 pacientes que foram submetidos ao toétiva, né? Então, esses pacientes foram ofertados ambas as técnicas, né? E aí, o que eles referem é que 41% dos pacientes que preenchiam critérios para ambas as técnicas, né, acabaram optando pelo toétiva, e aí compararam com 333 casos que foram submetidas à cirurgia cervical aberta, tá? Todos os casos foram realizados por 2 cirurgiões experientes de cabeça e pescoço, e foi feita uma análise de regressão logística multivariada para avaliar essas complicações cumulativas ao longo do tempo avaliado
por eles, tá? Então, em relação aos resultados, o que vale a pena a gente falar é que já em relação a essa parte demográfica, a gente vê algumas diferenças. Então, o Toetva, ele apresentou aí uma predileção, né, em pacientes mais jovens pelo sexo feminino e com um IMC aí um pouco mais baixo, tá? E isso foram diferenças demográficas estatisticamente diferentes, com diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, tá? Em relação também aos critérios de Bethesda, com relação aos nódulos que foram submetidos para ambas as técnicas, foi vista uma diferença estatística com nódulos Bethesda 2 e 3, que estavam mais presentes na técnica de Toetva, em relação aos Bethesda 5 e 6, que estavam mais presentes na via aberta, tá? Em relação a tamanho, isso não houve nenhuma diferença estatística entre ambas as técnicas. Apesar desses Bethesda terem sido diferentes com relação a ambas as técnicas, o que eles viram é que o resultado histológico, então o anátomo-patológico final desses pacientes, não havia diferença entre si, tá? Então, eles acharam aí em torno de 16% de carcinoma nos pacientes que foram submetidos ao Toetva e 21% nos pacientes que foram submetidos à via aberta, ou seja, acabou não tendo uma diferença estatisticamente significante ao final, quando analisados esses anátomos patológicos. Em relação a demais resultados, a gente, com relação à tireoidectomia total, ela acabou, aí aqui, né, na comparação Toetva com a via aberta, a tireoidectomia total acabou tendo mais casos pela via aberta. No entanto, quando a gente correlaciona em relação às complicações, não foram vistas aí complicações maiores que houvesse uma diferença estatisticamente significante em ambas as técnicas. Até é colocado aí que teve uma diferença estatística na conversão para via aberta, mas isso não dá nem para ter uma análise comparativa, porque é algo exclusivo da técnica. Foi um único caso que precisou, dois únicos casos que foram convertidos para via aberta. Com relação a complicações menores, teve uma diferença estatística, mas é uma diferença que acaba sendo exclusiva da técnica, que é relacionada aí à lesão permanente do nervo mentoniano, que é algo que não se apresenta na técnica por via aberta, tá? Então, tem esse viés. Em relação ao Toetva, então, eles acabaram estratificando em 3 subgrupos diferentes para avaliar essas complicações e esses achados, análises demográficas e complicações entre esses grupos. E o que foi visto é que eram grupos homogêneos, então tinha mais ou menos o mesmo número de pacientes, tanto com IMC normal, como com sobrepeso, como com obesidade. Então, isso foi bom porque eram grupos homogêneos para serem comparados. O grupo com IMC mais baixo foi o que apresentou maior prevalência de tireoidectomia total. E em relação ao tempo operatório, no grupo mais baixo foi o grupo no grupo com IMC mais baixo, né? Foi o grupo que apresentou um maior tempo operatório relacionado à tireoidectomia total, que era algo que não era esperado, né? O que eles esperavam era o que já tinha sido relatado na literatura, que era você ter um tempo operatório aumentado nos pacientes com IMC maior, né? E eles atribuíam isso ao IMC. O que eles referem no achado deles é que havia uma prevalência maior nesse subgrupo de pacientes com IMC menor, de pacientes com doença de Graves e Bócio. Então, eles acreditam que não foi uma dificuldade da técnica, e sim a seleção de pacientes que acabou requerendo aí um tempo operatório maior, independente do IMC, tá? E em relação a essa questão de correlacionar as complicações com relação ao IMC, não foi visto nenhuma diferença estatisticamente significante.
O que foi visto só foi essa questão do tempo operatório, né, que foi encontrado nesse subgrupo de um IMC aí menor, e que eles consideraram algo que tem um viés aí por conta desses grupos terem a prevalência aí de tireoides aumentadas, maior, né, ter uma prevalência maior dessas tireoides aumentadas. Então, o que eles referem aí na discussão é que essa é a maior série de casos norte-americana até o momento, né, que priorizou avaliar a segurança e a eficácia do Toetiva, para ver se era uma técnica que poderia ser mais amplamente aplicada à população deles, uma vez que os estudos eram aí de outras populações, então eles queriam ver o quanto isso se replicava, o quanto aqueles dados já publicados se replicavam à população deles. O que eles viram é que o Toetiva acabava tendo aí uma predileção, né, era mais optado por pacientes mais jovens, predominantemente do sexo feminino, e com uma média de IMC mais baixa, apresentou um tempo significativamente mais longo, tanto quando avaliado tireoidectomia parcial como a tireoidectomia total. No entanto, não mostrou que esses pacientes tinham chances aumentadas de complicações quando comparados com a via aberta. Não houve diferença com relação à lesão de nível de nervo laríngeo recorrente, hipoparatiroidismo, seroma, infecção ou hematoma. O tempo operatório foi a única variável que aumentou as chances de complicação. O IMC mais alto foi associado a um tempo operatório mais longo no Toetiva, mas não aumentou as chances de complicação. E a incidência de lesão de nervo mentoniano permanente foi relativamente baixa, e isso é considerado aí um risco específico da técnica, então nem consegue ser algo comparável aí com a técnica de via aberta. Em relação a Toetiva, eles concluem, então, que é uma alternativa segura e razoável à via aberta em pacientes eletíveis e que estejam motivados para evitar cicatrizes cutâneas, né? Tem baixa taxa de complicação, e as taxas são específicas da cirurgia, principalmente relacionada aí ao nervo, à lesão de nervo mentoniano. Embora as cortes tivessem certas diferenças demográficas, não houve aí uma diferença estatisticamente significante em relação às chances de complicações entre os grupos, uma vez que tinha viés no grupo analisado que teve complicação específica. E em relação a essa questão de MC, não foi aí um preditor de complicação. Então, é uma técnica que pode ser replicável aí para qualquer padrão corporal, né? Então, permanece bem seguro aí para todas as classes de IMC. E é isso. Obrigada. Muito bom, Vanessa. Ótimo. O trabalho do grupo do Hopkins, eles é que realmente estão capitaneando aqui na América, né? Eles que começaram realmente com isso. Então, é uma história, né? Na verdade, no Hopkins, eles descreveram a técnica, a descrição realmente da técnica, e o Anuong, que começou a fazer os primeiros trabalhos clínicos, né? Necessariamente, né? E aí que aí começaram a ter a parte clínica que começou a ser investigada. Deixa eu dar uma olhadinha, só como a gente depois vai gravar, para o pessoal depois poder olhar isso. Tá. Bom, é só uma apresentação rápida, assim, a maioria dos cirurgiões já estão aqui também, mas acho que ficando gravado para o pessoal depois poder assistir. Então, a ideia é o seguinte, né? Então, você tem muitas vezes casos de você precisar fazer uma cirurgia parcial, não necessariamente uma total. A gente vai abordar a tireoide inteira, né? É claro que a gente tem as dificuldades de acesso, então você tem realmente musculaturas que são pré-tiroidianas, os strap muscles, né? Pré-tiroidianos, que a gente tem que acessar, e isso pode realmente, em tireoides muito grandes, ser uma limitação ao acesso, e também uma das alterações de movimento, de diminuição da movimentação laríngea que a gente tem que levar em consideração por causa da dissecção, né? A gente vai ficar mais preocupado com o ponto-chave, né? Realmente
nervo e paratireoide na cirurgia, né? Identificar e preservar as paratireoides, que isso talvez seja uma coisa que seja um pouco até mais fácil de provar em termos de preservação, de função, essas coisas. A gente está acostumado, obviamente, com cicatrizes de Kocher, né? Que são cicatrizes bem baixas, né? Assim, bem perto da fúrcula, e muitas vezes a gente já mudou depois da MIVAT, né? Muitos já mudaram a incisão para fazer incisões mais altas na prega média, né? Que também pode acontecer. A visualização normal, né, que a gente tem, a maioria dos cirurgiões, né, assim, a maioria, mas assim, é comum cirurgiões de cabeça e pescoço usarem lupas, né? Então, a gente usa com uma visão normalmente de 2,5, às vezes tem gente que usa 4, para você ter uma visualização maior do nervo, da paratireoide. O consenso da ATA de preservação de paratireoide, de prevenção de hipoparatireoidismo, recomenda o uso de lupa para preservação de paratireoide, né? E aí, o que muda na cirurgia de tireoide por vídeo? Na verdade, assim, a gente vai lançar a mão da tecnologia que já está à disposição da gente, né? A gente não está fazendo uso de uma coisa muito diferente, né? Então, a sala de cirurgia é basicamente a mesma, o paciente fica na mesma posição, a única diferença é que você usa esses monitores que ficam presos no teto e o equipamento de vídeo. Você usa uma ótica, certo? Que é um conjunto de lentes com luz e que permite você gravar. E você acopla isso a câmeras de vídeo, né? Full HD, 4K, 3D. Isso é processado dentro de um carrinho separado que você pode gravar, tem um insuflador, tem a câmera, tem a luz, tem tudo. E aí isso tudo é processado e isso é distribuído. O que muda? É a visão. Então, a anatomia é de cabeça para baixo. Então, a gente olha de cima para baixo em relação à tireoide. São 3 incisões que a gente faz. É uma incisão na frente do freio labial, de normalmente 10 milímetros, e 2 laterais de 5 milímetros, certo? Bem na comissura. Então, a gente usa equipamentos de vídeo convencionais de 5 milímetros que vão por dentro, baixo do subcutâneo, a gente chega lá na tireoide e faz a dissecção basicamente igual, preservando preservando o nervo, preservando as paratireoides, certo? E removendo ali. A diferença daquela que a gente tinha visto ali, né? Então, a gente tem aqui a dissecção de um nervo laringeu com colorido de verde, certo? Só para a gente ter uma perspectiva do tamanho dele, o que a gente vê. E aqui uma paratireoide, em que ela está acoplada, que a gente está conseguindo ver aqui o prolongamento do ramo de uma artéria que está nutrindo aqui essa paratireoide, né? Então a gente consegue ver com bastante detalhe esse tipo de estrutura, né? Comparando aqui com uma pinça que tem 1 milímetro aqui, essa ponta aqui, né? E, por fim, você pega o espécime, né, o tireoide, você coloca dentro de um saco, você não puxa a tireoide, você não macera a tireoide, você não tira pedaço da tireoide, você tira ela inteira dentro de um saquinho e você extrai ela pelo orifício do trocáter central de 10 milímetros. Né? Então, aqui, com uma cirurgia dessa, por exemplo, aqui a gente está terminando uma cirurgia por vídeo, né? E aí a gente está olhando de frente aqui para esse monitor, a gente está colocando dentro de um saquinho, né, que é o extrator. Aí depois que você colocou a tireoide dentro do saquinho, o auxiliar puxa e a gente tira isso tudo. Quais são as diferenças, então? Uma cirurgia de tireoide normal, a gente, na verdade, faz a cirurgia olhando para baixo, né? Então, a posição não é uma posição tão ergonômica, né? Assim, uma posição que o cirurgião se viu confortável hoje em dia, mas ela é uma posição que ela é um pouco mais cansativa ao longo do dia, ao longo do tempo. Enquanto que a cirurgia de toete, cirurgia por vídeo, a gente fica numa posição neutra, olhando para frente, certo? Com o braço numa posição confortável aqui, que a gente fica com 90 graus. O auxiliar, por exemplo, aqui na frente, no primeiro plano, o auxiliar ele está sentado, ele segura a câmera sentado. Então, para ele também é mais confortável, ele apoia o braço. Então, é uma cirurgia que a gente tenta também melhorar a parte ergonômica. E, por fim, é claro que a grande diferença da cirurgia tem esse lance da ter ou não ter a cicatriz, essas coisas todas.
né? Mas, então, assim, eu escolhi, por exemplo, 2 pacientes aqui com cicatrizes boas, né? Todos acho que temos melhores, piores, assim, mas essas são cicatrizes primeira semana, estão com curativo ainda, estão, né, com marquinha vermelha do curativo ainda. Então, são cicatrizes de primeira semana de tireoide convencional. Um edemazinho, um hematomazinho, um roxinho, uma equimose, coisa pequena. Esse aqui é o pós-operatório de 2 pacientes no hospital, antes de ter alta. Os 2 últimos pacientes aí semana passada, aí, uma de terça e outra de quinta da semana passada. Esse é o pós-operatório dos pacientes. Às vezes o queixo um pouquinho roxo e tal, mas nada demais. Isso aqui é o pós-operatório de uma semana, dos pacientes pós-operatório. Aqui, por exemplo, também uma paciente de uma semana, 2 pacientes de uma semana, elas são parecidas, mas não são a mesma. Você vê aqui que na paciente da direita aqui tem uma equimosezinha no ângulo do queixo, né? Um pouquinho às vezes no pescoço, mas bem discreto, né? Essa outra paciente aqui do lado direito, da outra paciente do lado esquerdo, um pouquinho roxo no pescoço, mas alterações muito discretas no pós-operatório. E pacientes, o pontinho que fica na boca, depois de um tempo, fica só aquele pontinho ali na frente, e a paciente com, às vezes, um discreto edema ali submentoniano, que fica, mas que depois se resolve. Essa paciente, no caso, foi até uma paciente com até bastante, foi desafiadora, que ela realmente era uma paciente com Graves, bastante inflamada, um tireoide bem lenhosa, assim, com tamanho bem razoável. E aqui, por exemplo, é uma paciente de um mês de pós-operatório, né? Então, uma paciente com um mês de pós-operatório, que para um cirurgião a cicatriz está bem na linha, né? Está bem, sim, está fina, está na linha e tal, e está um pouquinho vermelha. Essa paciente pediu para ir para endócrino, para dermatologia, que é o vermelho da cicatriz estava incomodando ela. Então, assim, é uma coisa que ela é muito subjetiva. Essa paciente, por exemplo, com 1 ano de pós-operatório, também com uma cicatriz um pouco mais hipercrômica, né, que ela fica aqui, um pouquinho mais, ficou um pouco mais larga. Essa moça, por exemplo, é dona de uma distribuidora de bebida, então ela falou que trabalha na parte administrativa, mas também trabalha pegando peso, essas coisas assim. Então, provavelmente não deixou de fazer esse tipo de coisa. Essa aqui é uma paciente com 1 mês de pós-operatório, né, das últimas agora que pós-operatório, e esses casos, né, que todo mundo tem. Então, uma paciente que não tinha cicatriz prévia, não tinha nada, e aí fez uma cirurgia de tireoide, ficou com uma cicatriz dessa hipertrófica. Não chega a fazer um queloide, mas é uma cicatriz que é, assim, indesejável, né, que a gente quer. E, por fim, o número de publicações, né? Essa publicação que a gente viu não está nem nesse gráfico, mas eu separei aqui, por exemplo, eu fiz um levantamento do número de publicações que a gente teve nos últimos anos, desde 2016, quando foi o primeiro trabalho do Wan Wong, que na verdade lançou essa história, porque o que acontece? A gente não conta aqui, eu não botei nem aqui a descrição da técnica, a parte de cadáver, a parte de pesquisa básica, né? Porque isso, na verdade, não tinha se lançado ao atendimento clínico, né? Então, de 16 para frente, que começaram a ser as séries de caso, as séries clínicas mesmo, que a gente começou a chamar bastante atenção, e com isso a gente realmente tem um número sempre assim crescente de publicações, né? Publicações, isso a gente não está falando nem das cirurgias robóticas, estamos falando das cirurgias vídeo laparoscópicas, né? São só as cirurgias de vídeo de tireoide por acesso transoral. Então, vocês veem que são números de publicações importantes, já perfazendo mais de 150 trabalhos já com isso tudo, e que mostram para a gente que é uma técnica que já está bastante estabelecida já, né? Então, obrigado. Deixa eu botar aqui para a gente poder compartilhar. Juliano, suas considerações. O que você manda? O que você acha da cirurgia? O que você achou do artigo do Russell? Tá bom, Léo. Quero agradecer, né, o convite seu e do Eduardo para a gente debater junto com a Vanessa esse artigo, que foi muito bem apresentado por ela, por sinal.
Obrigada. Então, a aula, tanto da Vanessa como a sua, Léo, são excelentes, né? São simples, objetivas, práticas, é isso que a gente precisa. Nesse artigo do Russell, do Jonathan, o que eu percebi, né, que o objetivo deles era provar de que a técnica da Toetva é factível nos pacientes americanos. Que um empecilho era que a maioria de todos os artigos eram asiáticos, e o asiático ele tem o índice de obesidade no asiático, segundo o artigo, é menos que 5%, sendo que nos americanos chega perto de 40%, que é 39,8% no artigo. Então, uma das dificuldades de aceitação dessa técnica nos Estados Unidos era isso, né? E a gente sabe que a obesidade está aumentando no mundo, e aqui no Brasil também. Então, provavelmente, essa seja uma dúvida que, embora não seja frequente na maioria dos estados, isso está aumentando. A gente vê na estatística e os consultórios endocrinologistas, eles conseguem perceber isso melhor do que nós. Então, a dúvida ainda pairava sobre a técnica, se é possível realizar em paciente obeso ou não, e essa foi a questão fundamental desse artigo. O que nós temos de contra? É um artigo retrospectivo lá. Então, como todo artigo retrospectivo, está sujeito a alguns vieses. Um dos vieses é a própria escolha, é a própria seleção dos pacientes que estão sujeitos à avaliação dos dois cirurgiões que são os mais experientes, que, aliás, é o que fizeram. Então, a gente não sabe ainda a casuística com os outros cirurgiões. Eu estou aqui fazendo um papel, debatendo, né, sobre esse artigo. Então, a gente não sabe como é a casuística, o índice de complicações com não cirurgiões sêniores, mas que tenham a curva de aprendizado já completa, que se eu não me engano são 50, né? Depois 15, o Léo me corrija. 15, 16. 15, 16, perdão. Então, 50 são de Ciala, perdão. Então, 15 e 16 para a Toetva e avaliar esses pacientes egressos dos cirurgiões que acabaram de completar a curva. Talvez seja algo interessante para fazer. Um prospectivo, tá? Só que no prospectivo, a gente esbarra também no viés de seleção. Ou seja, qual é o paciente candidato? Nesse artigo, ao todo, eles avaliaram 533 pacientes. Compararam 200 de Toetva e 333 com a cirurgia tradicional aberta. O que a gente percebe é que, na cirurgia tradicional aberta, a maioria dos BTs das 5 e 6 foram para a cirurgia tradicional aberta, enquanto 3 e 4 foram para a Toetva. Isso pode dar alguma diferença no futuro? Sim. A única doença benigna que foi incluída nesse estudo, Léo, foi de Graves. A gente não viu um estudo para bócio. Então, que também existem outras alternativas, não só cirúrgicas. Hoje, por exemplo, você faz também excelentemente a radiofrequência, mas sabemos que a cirurgia, a alternativa cirúrgica vale para alguns pacientes. E como é que a Toetva se comporta, então, no ambiente de bócio, de doença multinodular, de volumes um pouco maiores do que são esperados, do que acontecem numa glândula tireoide por carcinoma? Essa é uma outra pergunta. E pode observar na página dos colegas que estão assistindo, então, na terceira página, onde ele fala, no último parágrafo dos resultados, ele comenta o fato de não ter cicatriz, ou de incisões não bem cicatrizadas, ou de cicatriz hipertrófica, queloide, ou mesmo de infecção de pele, ou mesmo de infecção de mucosa, estranhamente, ele mesmo cita no artigo, não foram comparados, não foram avaliados. Ele acaba falando que, provavelmente, isso foi uma falha, ele admite isso na discussão dele, né? Mas no estudo prospectivo, possivelmente mais para frente, talvez isso seja melhor avaliado. Então, é a tua observação. Tem uma equimose aqui, isso seria uma complicação menor e que não causa nenhum defeito estético permanente, nada disso, mas eu acho que valeria a pena entrar. Eles observaram que o tempo operatório foi maior nos pacientes obesos, embora esse aumento de tempo operatório não tenha incorrido no aparecimento de complicações maiores, né? Isso é um dado bom da técnica, que foi o objetivo que ele estava falando.
esse tempo operatório maior chegou de quase 123 minutos para a lobectomia, comparando com 75 da técnica aberta, e de 184, comparando com 116 para a tireoidectomia total com a técnica tradicional. 184 para 116 não faz muita diferença, mas teve uma diferença estatística aqui. Isso poderia ser argumentado a favor da cirurgia tradicional, mas o que nós observamos é que, como o próprio artigo cita, eles ainda estão na infância. Então, na curva de aprendizado tem mais tempo, tem mais outros detalhes para passar. Ou seja, como a gente sempre fala, tem que sofrer o crivo do tempo. Mas isso já está dando indícios de que a técnica ela é salutar em casos bem selecionados, com cirurgiões experientes. Ela tem um mínimo de complicações, tanto que não houve complicações maiores, muito grandes. Cadê? Não houve um índice de complicações maiores, a não ser um caso, por exemplo, de pneumotórax, mas isso pode acontecer, e também que aconteceu de infarto na técnica aberta, comparando. Então, eles são equivalentes. E nesse sentido, ele considerou como lesão também do mentoniano permanente, não houve nenhum caso de permanente, mas que esse permanente, o temporário, demora mais de 6 meses para voltar ao normal. Mas voltou ao normal. No artigo ele cita isso. Então, eu creio que a técnica bem indicada para casos selecionados e com cirurgiões experientes em centros já, tem a mesma efetividade, a mesma eficácia da técnica aberta, a cirurgia por cervicotomia. Eu só deixaria a observação de que faltaria um prospectivo mesmo, você colocando pacientes com doenças benignas de volume, de maiores de tireoide, para a gente ver se aparecem mais algumas complicações ou não. Mas o foco deste artigo em questão era se a técnica da Toetba era factível em pacientes obesos. E ele acabou de provando que é. Perfeito, Juliana. Também eu acho assim, eu acho que o que ele quis realmente demonstrar, que ele conseguiu demonstrar, bem claro, é que não houve um acréscimo de riscos para você ter alguns ganhos. Então, assim, é um estudo, tem até um estudo do pessoal da Universidade da Califórnia, que é um estudo de trade-off, né? Assim, o que você deixaria de fazer em troca daquele benefício? Então, isso foi uma coisa que se viu, que o que você está... Se você tiver que, por exemplo, se você tem um aumento de risco de lesão de nervo para você não ter a cicatriz, então, quanto que você toleraria de aumento de risco para você não ter uma cicatriz? Mas se você não tem que fazer uma troca, então, assim, se o seu risco de hipopara, lesão de nervo, complicações clínicas em geral, ele é equivalente e você está tendo um benefício, você não está tendo um trade-off, né? Exato. Nesse paciente, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, eu estava conversando com o Tommy Moore, acho que um pouco antes de você entrar, sobre nós todos, né, vivenciamos na parte da cirurgia geral uma era de vídeo, mas não assim a infância do vídeo, mas uma época que o vídeo já estava começando, mas, por exemplo, não era a época do vídeo de uma pancreatectomia por vídeo, de uma hepatectomia por vídeo. A gente via cirurgias, por exemplo, eu lembro uma cirurgia avançada de vídeo na minha época de residência, era um Heller, fazer uma dissecção do esôfago e fazer era uma cirurgia avançada, super avançada, entendeu? Um cara sensacional fazer um acesso adrenal, era uma coisa assim, pô, de outro mundo, todo mundo parava para ver. Pô, hoje em dia, entendeu? É uma coisa mais corriqueira. Então, assim, a gente está no momento da tireoidectomia que, por exemplo, talvez os mais novos, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, falar assim, pô, os caras só operavam tireoide não sei quanto, pô, os caras não faziam esse tipo de sutura. Talvez, né? A gente não sabe. O que eu vejo é assim, é um início, a gente está realmente fazendo cirurgias avançadas. Por exemplo, ele colocou que ele fez um estudo que 50% das indicações, assim,
poderiam ser enquadradas na tireoidectomia por vídeo. Isso são indicações conservadoras, né? Hoje em dia, com papilífero de T2, T2 selecionados, linfonodos, assim, só compartimento central, são pacientes que perfeitamente são capazes de serem abordados por toética. A gente não sabe, daqui a pouco, se você vai poder fazer uma ressecção traqueal por vídeo, esvaziamento, o Anu Ong, que é esse que fez os primeiros artigos, ele fez um esvaziamento lateral, ele já fez esvaziamentos laterais, dois fez, né, Adrian? Mas fez. Mas assim, não sei nem se é o melhor método, entendeu? As pessoas, a gente ainda está numa fase embrionária que talvez o jeito de fazer não seja exatamente o jeito que vai ser feito. Por exemplo, uma coisa que eu me questiono muito. Ontem, terça-feira, até botei no nosso grupo de toética, eu fiz uma tireoidectomia total, era um Bethesda 4 de um lado e um Bethesda 5 do outro pequeno. Era um micropapilífero de um lado e um Bethesda 4 do outro lado, mas o nódulo tinha 25 ml no olho. Então, um nódulo grande, era um nódulo visível e tal. O que acontece? A cirurgia eu fiz perfeitamente. Ficou ótima a cirurgia. O meu problema, minha dificuldade, meu tempo e meu excesso de tempo que eu gastei foi em retirar a peça. Para tirar a peça. Para tirar a peça, porque tem uma limitação e tal, tive que descolar. Então, assim, meu excesso de tempo foi na retirada da peça. Os asiáticos, por exemplo, eles não se incomodam em fazer um acesso de 2, 3 centímetros na axila, colocar um trocáter aqui e retirar essa peça por aqui. Para eles, essa pequena incisão aqui, que você consegue tirar realmente uma peça maior, aqui na axila, é muito mais interessante do que uma incisão, por exemplo, cervical, né? Que você faria, por exemplo, tirar um nódulo de 25 ml, você faria o que? Uma incisão de 5 centímetros? 5 e pouco? Acabaria com 6? Você troca aqui com uma incisão? Eu tirei por aqui, me deu mais trabalho, fui soltando, fui abrindo e tal. Ficou ótimo também, mas com certeza eu perdi mais tempo nessa incisão. Será que daqui a pouco a gente não vai parar com tirar por aqui, tirar todo mundo por aqui? Eles tiram nódulos muito grandes lá, né? Então eles tiram nódulos realmente que são assim impressionantes. Mas assim, o que eu acho é isso, assim, o ponto fundamental da toética é isso. Existe uma literatura robusta já que está sendo trabalhada, mostrada, e você não tem que fazer esse trade-off. Se você não tem que fazer você não está trocando uma técnica. Isso aqui a gente abordou complicação, por exemplo, mas tem alguns trabalhos já mostrando, por exemplo, taxa de tiroglobulina, taxa de controle, número de linfonodos retirados e tal. Semelhantes, né? As taxas são semelhantes. Semelhantes, entendeu? Então, assim... Como de complicações. Como de complicações. Então, você não tem que fazer um trade-off nem de complicação, nem de resultado oncológico para você fazer a técnica. E aí eu coloco uma coisa que eu aprendi no evento que o Adrian promoveu de robótica, lá em Salvador. Eu estava ouvindo o André Terra, né, o cirurgião de tórax aí de São Paulo, ele estava falando no evento, e ele falou uma coisa que eu fiquei isso na minha cabeça, assim, que ele estava falando sobre a robótica no tórax. E aí ele estava falando assim, olha, eu consigo fazer essas cirurgias por vídeo, eu consigo, mas me dá muito mais trabalho, é tecnicamente muito mais difícil e muito menos confortável para ser feito. Eu fazendo por robô, eu faço mais fácil, com mais segurança e mais confortável. Se é bom para mim, é bom para o paciente. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim... É uma maneira de pensar, né? Não é? Assim, se é mais confortável para mim, né? No final da cirurgia, no final da segunda cirurgia, será que isso não pode ter um resultado melhor para o paciente? Então, são coisas que eu achei assim, que bem pertinentes, né? Assim, eu acho que é um conhecimento em crescimento, em formação, mas eu acho que tem, né? Assim, vamos
responder. O Eduardo fez duas uma perguntas, né, Eduardo? aqui. Posso perguntar uma coisinha aqui? Pode, claro. Fazer um comentário. A maioria dos artigos sobre bioética, eles não são dos orientais? Maioria, sim. Sim. Pelo menos a radiofrequência, a laser e tudo mais, essas terapias minimamente invasivas, a grande parte vem da Coreia. Então, de uma maneira em geral, os orientais eles não toleram cicatrizes, queloides, esse tipo de coisa no pescoço, porque as mulheres dão muita importância à aparência e na sociedade local isso é uma coisa muito importante, né? Uma mulher com uma cicatriz assim é complicado, né? E depois de todas as plásticas que elas fazem, ficar com uma cicatriz é o fim. Agora, os homens não estão ligando. Agora, com essa diferença cultural dos orientais e os ocidentais, você acha que os pacientes, tanto as mulheres como os homens, eles vão encarar da mesma forma? Puxa vida, não quero ficar com uma cicatriz e tal. Na nossa sociedade, o cara falou, cicatriz, eu até queria que tivesse aquelas marquinhas, coisa de macho, cabra macho e tal, né? Não vai esconder isso aí, né? Você acha que isso influencia na decisão? Você acha que a aceitação vai ser a mesma laia aqui? Eduardo, eu tenho uma paciente, eu tenho assim, porque quando você não tinha a opção, o paciente chegava para você, ele tem indicação de fazer a cirurgia. E você não tem opção, você fala assim, seu tratamento é esse. Aí o paciente podia gostar ou não gostar, e o resultado também era muito esse, porque assim, a cicatriz que você tentava fazer a cicatriz da melhor maneira que você podia, com os melhores cuidados que você tem à sua disposição, e a cicatriz ia ficar boa ou não, dependendo de vários fatores, e era isso. O que você poderia fazer? Não poderia ser nada além poderia ser feito. Hoje em dia você tem uma opção. Antigamente você não tinha. Agora você tem a opção e e agora eu me encontro numa posição de obrigação de falar. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma paciente que eu sempre conto, eu passei uma vergonha porque eu tinha um pré-conceito. Era um preconceito que eu tinha, que quem se candidataria a fazer a cirurgia de toética? Mulheres jovens, né? Magras, sei lá, mas mulheres jovens, assim, que eu achava que seriam interessadas no negócio. Chegou no consultório uma senhora muito bonita, de cabelo branco, linda, vovozinha, puxa, fofo. Consulta padrão. Cortezinho no pescoço, tal, vai ser assim, tal, ótimo, pós-operatório, tudo conversado, tudo ótimo. Ela aceitou, era o que ela estava esperando saber da cirurgia, né? Era mais ou menos o que ela imaginava da cirurgia, ela já sabia da cirurgia, ela voltou com aquilo, tudo bem. Saiu para a sala de espera, tinha uma paciente que tinha operado por vídeo. Aquela conversa de consultório, né? Que não sei o quê, que não tem cicatriz, que não sei o quê, falando com a secretária. Ela prontamente voltou na sala, bateu de novo lá na sala. Doutor, minha cirurgia não pode ser assim, não? Aí eu fiquei vermelho, né? Ficou aquela cara de vermelho de boca, né? Fiquei vermelho, fiquei meio assim, mas você vai querer. Aí ela virou para mim assim, porque eu sou velha? Você falou assim, entra aqui, fecha a porta, vamos conversar. Exatamente. Não, eu botei a foto, eu tenho a foto dela na minha aula, porque assim, é um preconceito. Fui eu que escolhi para ela, entende? Isso não é ético. Assim, você bota para ela, fala assim, não, faz normal. Ótimo. Ô, Léo, só complementando a pergunta, a observação do Eduardo, eu acho, Edu, que o fato de ser cultural lá na Ásia funcionou como um gatilho. Foi o que impulsionou a técnica, foi a motivação para se procurar caminhos alternativos para resolver um problema que era da cicatriz oriunda de um tratamento. Que na maioria das vezes ninguém vai operar tireoide por estética, eles vão operar porque está doente. E o resultado do tratamento era um defeito estético encarado culturalmente. E o que eu creio, hoje com a globalização, a gente vai absorver aspectos, aliás, nós já estamos absorvendo aspectos de cada cultura. O nosso próprio país é pluralizado, né? A gente vê
no sul, sudeste, são várias colônias de alemães, polacos, italianos, suecos, asiáticos, e também não só no sul, sudeste, mas isso também vai se espalhar. Então, essa globalização, esse aspecto cultural de cuidar um pouco melhor da cicatriz, já que eu tenho uma alternativa para evitar a cicatriz com riscos iguais ponderados de uma cirurgia aberta, eu creio que o paciente, com o tempo, ele vai optar por fazer uma cirurgia sem cicatriz. Isso vai existir, independente da faixa etária, se é homem, mulher. Eu não sei, Léo, homens, por exemplo, quantos você chegou a fazer toétima? A minha faixa atualmente são sempre menos homens em geral, né? Mas assim, eles acabam querendo, porque você acaba mostrando assim, eu enxergo, a magnificação é melhor. Por exemplo, eu operei um cara que é gerente da Striker. Falei, pô, doutor, você faz por vídeo? Pô, maravilha, vamos operar. Tem um que eu operei, por exemplo, que ele virou e falou assim, doutor, eu quero operar com o que tem de mar novo aí, não sei o quê. Às vezes a modificação é um pouco diferente, né? A motivação é um pouco diferente, mas sim, com certeza é uma... Os homens vão atrás dos gadgets, né? É mais ou menos isso. E as mulheres vão um pouco mais para a estética. Mas o resultado é que a técnica foi oferecida. E como os riscos são semelhantes, são iguais, né? E a nossa população é diferente da americana, nós não temos esse padrão com o IMC, quase 40% da população brasileira com IMC acima de 30, por exemplo. Isso a gente não vê ainda. Mas mesmo que ocorra, eu creio que você oferecer a toética é uma alternativa. O que você acha, Bruno? O que eu notei, assim, eu não acho que a gente não tem que se ater tanto a IMC nesses pacientes. Até já ouvi de cirurgião de cabeça e pescoço que, na verdade, eles tinham também um preconceito estabelecido de que a mulher magrinha, mais jovem, era que optar, e, na verdade, o que eles notaram aí na prática era muitas vezes a mulher com uma autoestima mais baixa, que é a que vai fazer a preferência por essa técnica. É aquela que às vezes já está em um processo de, que nem o doutor falou, de plástica, de emagrecimento, de mudança aí visual, e ela não vai querer uma cicatriz. E a outra é o oposto, tá tranquila, nem tá pensando nisso, é algo que, enfim, às vezes não vai ser relevante, né? Assim, minha visão como endócrino, o que eu acho que ficou faltando discutir nesse artigo e que eu vi em outros artigos que foram publicados é qual que é o perfil de paciente melhor selecionado. Eu vi até aqui que eles fizeram um comentário perguntando isso e eu queria ver a opinião de vocês, né? Porque assim, o que a gente vê é que tem esse viés ainda de seleção de realmente, o paciente que é Bethesda 5 e 6 é via aberta, né? Acaba priorizando, às vezes o próprio paciente fica inseguro, ou o próprio cirurgião de cabeça e pescoço fica inseguro, mas que nem o Leonardo estava comentando, se é, às vezes, um nódulo bem delimitado, um ultrassom cervical bem feito, sem evidências ali de necessidade de esvaziamento cervical, enfim, como que vocês veem isso? Até se no intraoperatório, às vezes, não foi um ultrassom tão bem feito, e vocês notarem ali um linfonodo suspeito, como é que é para fazer a conversão para a via aberta, caso vocês achem necessário, né? Porque eu acho que isso, o importante dessa aula é a gente conseguir chegar a um consenso do paciente melhor selecionado, sabe? Independente dessa questão da estética aí, o paciente que precisa fazer uma tireoide parcial, uma tireoide total, que volume que vocês consideram também adequado de tireoide, porque cada artigo fala uma coisa, tem artigo que considerou menor do que 35 centímetros cúbicos, tem artigo que fala bócio moderado, mas não delimita volume. Então, eu acho que falta um pouquinho essa padronização, que foi até o que você falou, né, Juliana? Daí um estudo prospectivo para realmente comparar e ver o que se encaixa melhor, né? Isso vem bem de encontro, Vanessa, com o que o próprio ATA Guidelines fala, que em alguns casos, até T2, por exemplo, desde que não tem nenhuma outra característica para o carcinoma papilífero, você pode fazer só lobectomia. E se fizer só lobectomia acompanhando, você faz pela toética, só acompanha. E a cirurgia acaba sendo curativa, vamos dizer assim, para esse paciente, e você inspeciona já o nível 6, que você vai estar lá com a ótica, magnificando a visão. Então, tem tudo para ser seguro isso. Mas ainda falta, assim, eu tenho essa comparação de Lobé por carcinoma com
com total por Toetva. Eu não lembro de algum artigo que tenha feito isso. E qual é o desfecho? Eu acho que o desfecho vai ser igual para todos, porque em todos os outros parâmetros, o desfecho foi bem. A ocorrência de complicações graves foi muito pouco, nenhuma, né? Complicações menores foi um pouco mais frequente na Toetva, provavelmente pelo tempo operatório demasiado. Mas isso faz parte da curva. Faz parte da curva. Eu acho que assim, como a gente faz dos cursos, né? Assim, o que eu oriento o pessoal que está começando é selecionar bem o caso. Por exemplo, os meus 2 primeiros casos de Toetva foram micropapilíferos, intratireoidianos, sem extravasamento. Eu removi 2 tireoides praticamente normais, entendeu? Então, assim, é um caso muito tranquilo, sem tireoidite, magro. Então, assim, acho que escolher o caso é fundamental. Então, aí depois você vai, por exemplo, não vou falar para fazer, faz esse Bethesda 4 aqui com 25 ml. A pessoa não vai conseguir fazer. Mas é igual como ela começou a fazer as primeiras tireoides normais, entendeu? Provavelmente teve dificuldade, tinha uma pessoa ajudando ela a fazer a tireoide normal. Isso é uma diferença. Tinha uma pessoa que já sabia fazer do lado e ele foi começando a fazer. Agora não tem. Agora é ele que está aprendendo e quem está do lado dele não sabe fazer. Então é uma técnica nova e isso dificulta o processo. Então você tem que começar baby steps, vai começando a fazer. Por detalhes. E aí você vai crescendo a sua experiência. E acaba que é essa dificuldade. Por exemplo, a gente estava falando de outros trabalhos. Tem um trabalho do Hopkins, por exemplo, que ele fala assim, é exatamente o que você falou, o papel do ultrassom do cirurgião na Toetva. Qual é a importância do cirurgião fazer o seu próprio ultrassom? Sou totalmente a favor. Tem que fazer. Você tem que olhar aquilo ali para você decidir. Eu não acho que nem fazer na sala, eu acho que tem que fazer no consultório para você se programar. Falar, isso aqui, o seu caso não é um caso legal para Toetva, por exemplo, ou para agora eu não estou fazendo esse caso seu, porque é um caso para mim meio difícil. Entendeu? Então, eu prefiro não fazer seu caso. Mas aí você tomou a decisão. Sim. Que às vezes no ultrassom é difícil. Eu não me lembro de ter visto no artigo os critérios para o Toetva. Você não quer, em poucas palavras, você quer ver quais são os critérios? A melhor técnica para a Toetva ou aberta? Então, assim, o pessoal... Posso complementar essa pergunta aí? Pode, Adriano. Estava liberar você. Vai, manda bala. Boa noite. Parabéns a você, doutor Eduardo, pelo evento, a doutora Vanessa pela apresentação e ao doutor Juliano aí pelas críticas, porque a gente que acredita no método tende a achar tudo bonito, né? Procurar só o que foi bom. O que a gente conhece essas contraindicações que você vai dar agora aí, tá? A gente estuda e a gente começa a fazer, mas a cada caso que eu faço, a gente vai pegando mais confiança no método. Então, hoje, você, com quantidade de casos, eu quero que você diga o que realmente lhe freia a fazer uma Toetva. Qual é o paciente que você realmente contraindica? É Graves, tireoidite, você usa o laboratório, o antígeno, o anticorpo para contraindicar? Esse é o achado ultrassonográfico. Na prática, o que você realmente contraindica? Se é que ainda existe alguma coisa que faça você contraindicar isso. Olha, acaba que, por exemplo, no dia a dia, nos pacientes que chegam para a gente, assim, o que eu procuro para contraindicar é metástase lateral, que para mim é uma coisa que realmente assim, então é a primeira coisa que eu vou olhar no ultrassom, assim, realmente se tem metástase lateral. O resto, vou te dizer que, a não ser que seja realmente, claro, uma tireoide de 50 ml, um negócio assim que seja estúpido, né? Mas, assim, em geral, essas tireoides que a gente vê usualmente, aí, né? Então, vamos pontuar. Nódulos Bethesda 3 e Bethesda 4 de até 5 centímetros vão bem. Nódulos Bethesda 2 até 6, de 6 a 10, o pessoal considera nódulos adequados, de 6 a 10 centímetros no maior diâmetro, para benignos. Papilífero T1, T2, né, T1A, T1, T1B, T2 selecionados, linfonodos, poucos linfonodos não muito grandes. Eu acho que o tamanho do linfonodo é mais pela chance de ter lateral, né, na verdade, mas assim, o linfonodo, a metástase positiva não é tão importante assim.
Mas, e Graves não tem contraindicação, Graves. Particularmente, o Graves sem nódulo, eu acho sensacional. O Graves sem nódulo, jovem e tal, eu já sou a favor de operar Graves. Então, assim, já tenho o meu viés. Então, eu gosto de operar Graves. Graves sem nódulo, pô, você controla, esfria o Graves e te permite fazer o quê? Ah, a tireoide é muito grande, é muito lenhosa. Aquela que eu tirei saiu. Mas, por exemplo, um Graves um pouco maior, você pode partir em 4. Aí você tira os quadrantes, acabou esse problema. Sem nódulo, perfeito. Graves, então, não tem. Por exemplo, antigamente tinha contraindicação paciente prognata, que usava aparelho, não sei o quê. Paciente com mau estado de conservação de dente. O Anu Ong tem cada foto de paciente que ele opera, mas com os dentes, que eu falei assim, e aí você se pergunta, o cara com um dente desse está preocupado com a cicatriz? Preocupado com a estética. Porra, entendeu? O cara com um dente. Mas deixa eu falar, o Rafael De Sico também, tem outras pessoas que eu queria dar a palavra para dar também o que as pessoas que estão fazendo, que gostam também, eu queria que falassem também, senão eu fico falando só. Rafa, dá sua opinião aí, Rafa. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigado, Léo, pelo convite. Bom ver o Juliano, doutor Eduardo, Vanessa, muito obrigado aí Igual, Rafa, igualmente. Pelo evento, né? Bom, eu concordo com o Léo, eu acho que é uma técnica cada vez mais a gente vai poder oferecer para o paciente. O doutor Eduardo tinha falado dessa questão do paciente, isso é uma coisa que eu vejo no consultório, né? O paciente, será que ele vai querer? O grande problema será que ele sabe? Então, ele não chega no consultório e muitas vezes não é oferecido. Nosso amigo Dr. Leonardo operou uma paciente que apareceu na televisão em tudo quanto é lugar e aí todo mundo ficou sabendo da Toetiva a partir de janeiro, né? Então, a gente começou a ver muita gente sabendo que existia a técnica, né? E a gente que fazia a técnica, que a gente que faz a técnica, começou a aumentar muito a procura pela técnica. Se o paciente tem uma cirurgia que é tão segura, com a mesma taxa de complicação do que a cirurgia aberta, com certeza ela vai atrair o paciente. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, quem está fazendo Toetiva vai concordar comigo que a gente ainda vai chegar num ponto muito interessante, que é o hipoparatireoidismo. A gente que opera com vídeo, com magnificação, a gente observa que a nossa taxa de hipoparatireoidismo da Toetiva é menor do que na aberta. Eu acho que o Léo ele tem essa mesma impressão que eu. A gente ainda não tem número para comprovar do ponto de vista estatístico isso, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir mostrar isso daqui, né? Por fim, até eu tenho deixa eu só. A gente tem. O que você quer fazer? Se vocês me permitem, eu mudei a câmera. Eu estava com uma câmera de lado. Sim. Achei que fosse o seu ângulo melhor. Não é. Não tem. É o cabelo, né? Onde tem cabelo. Sim, mas... a gente tem o mesmo problema. Juliana, é difícil. Se o Léo me permite, eu acho que vale a pena a gente até mostrar alguma coisinha sobre os dados que a gente tem já de Toetiva no Brasil. Sim, a gente está terminando de escrever, né? O nosso trabalho, deixa eu botar você aqui. A gente está escrevendo, está acabando o nosso. Então, assim, eu acho, pode estar liberado aí. Entendeu? Porque eu acho que a hora que a gente consegue mostrar os dados, é a hora que a gente consegue passar para as pessoas a confiança que você tem. As pessoas que já têm um número razoável, você chega e pergunta, qual é a sua... Se você tivesse que operar uma aberta ou fechada, operava por vídeo mesmo. Então, só mostrando, aqui são cirurgiões que colaboraram com esses casos, né? Nós temos 412 casos que a gente coletou do Brasil, então é uma casuística grande, né? É um estudo que a gente está terminando a parte de revisão e vai submeter para alguma revista. 527 nervos dissecados, né? Diferente do trabalho do John Russell, a maior parte dos nossos pacientes
70%, Bethesda 4, 5, 6. Olha só, Isso é ótimo. que legal. O IMC nosso, a média, né, de 26,5, tá? Vamos ver. Nódulo, a média é um nódulo de 18 milímetros. O nódulo maior que foi removido foi 55 milímetros de nódulo. Grande. Né? O volume médio de tireoide 16,8, né? Então, limite superior da normalidade, vamos pensar assim. Uhum. Bastante tireoidectomia total, 56,1% de tireoidectomias totais, 231 casos. Né? Tempo cirúrgico, se a gente for ver, uma média de 139, 2 horas e pouquinho, um pouquinho mais de 2 horas de tempo operatório. Quem Para total, né, Rafa? Para tudo, né? Tá bem, Mas não tá teve bem. tireoidectomia aqui de 39 minutos. E quanto de benigno, Rafa? Benigno, a gente tem Sim. aqui, ó. Os anatomopatológicos, né? Anatomopatológico. Maligno, 220, 60%. Olha só. Tireoidite reportada em 37,6% dos casos. E quase 40% benigno. Tá bem, tá bem. Aqui, esse gráfico que a gente muito rico. É ao tempo. Você vê que o tempo ele vem caindo conforme a gente tem feito as cirurgias. Sim, né? Excelente. E o número de casos que a gente tem feito, né? Aqui, obviamente, janeiro de 2020 começou, em fevereiro começou a pandemia e teve a queda, né? Mas a gente observou um aumento muito grande no número de casos que a gente tem feito. Esse trabalho vai sair em breve. A gente está juntando agora quem está fazendo, o Léo, eu, o Renan Lira, o Bertelli, o Duque do Rio também, o João Paulo, o Adrian também. Quem tem mais de 30 casos, para colocar os 30 para frente, né? A partir, quem já tem a curva já passou pela curva, né? Já completou a curva. Então, para a gente ver, de fato, a taxa de complicação, isso daí diminui bastante também. Né? Então, a gente percebe que quanto mais casos a gente faz, mais confortável a gente fica. Né? E cada vez mais a gente acaba indicando mais toética e fazendo menos cirurgia aberta. Obrigado aí pelo espaço. Muito bom, muito bom. Rafa, esse trabalho é muito bom porque, diferente do que foi feito do Jonathan, ele acaba sendo multicêntrico e tira o viés de só 2 cirurgiões, né? São vários cirurgiões. Exato. Isso é perfeito. Eu acho que esse trabalho ele tem uma qualidade técnica e uma qualidade de dados superior que foi feito no John Hopkins. É multicêntrico. Porque assim, não é o cirurgião, não, eu sou bonzão, a minha cirurgia é assim. Não, assim, as pessoas fazem, né? Eu falo assim, eu não me considero um cirurgião acima da média, não. Assim, normal, todo mundo faz a cirurgia, assim, fazer com cuidado, selecionar o caso, ser prudente, não é mérito de ninguém, entendeu? E aí você pega, faz, não vejo problema nenhum, sabe? Eu acho que é o nosso caminho natural. Claro, tem pessoas que adotam primeiro, tem pessoas que adotam depois, tem pessoas que não vão adotar, não tem problema. Mas aproveitando, Léo, por que essa rejeição tão grande por parte da maioria dos cirurgiões? O cara não quer nem conversa, o que acontece? Hein? Então, eu acho que tem 2 coisas. Tem pessoas que ainda estão ressentidas da MIVAT. Então, assim, quem não foi da época, a MIVAT era uma Minimally Invasive Video Assisted Thyroidectomy. Pelo Mikuli. Do Mikuli, que era uma cirurgia que fazia uma incisão pequena, se transformava uma incisão de, sei lá, de 5 centímetros, numa incisão de 2, 3, você colocava a ótica por dentro da incisão e você ficava operando olhando pelo vídeo. E aí você fazia um esforço danado para tirar uma tireoide pequena, com várias limitações muito mais estritas do que a toética, por uma cicatriz pequena, que o paciente não dava a menor pelota, que você se ferrou todo para operar uma tireoide por 2 centímetros, que para ele tinha incisão igual ele tinha com 5. Então, não tinha o trade-off, também não existia. Muita gente foi para cima dessa cirurgia com muitas esperanças, muito cirurgião, e o paciente não adotou. Então, você tinha os benefícios da cirurgia, da magnificação,
a gente achava linda a cirurgia como cirurgião, mas não funcionava. E a vantagem da cirurgia de vídeo, por exemplo, o Adrian faz essa mesma cirurgia aberta, com lupa, com o olho, ele faz uma incisão pequenininha. Pô, eu não. Mas eu acho que assim, eu acho que no Brasil, muita gente ficou ressentido desse negócio da Mivat. Fala, isso não serve. Eu mesmo, eu posso falar, o Gian Lorenzo, da Itália, me convidou para o curso da Tailândia. Ele me convidou, quando ele me mandou o flyer, eu fiz graça da cara dele. Eu falei, pô, esse negócio aí, outra Mivat, não sei o quê, eu fiz graça da cara dele. Ele me mandou o vídeo da cirurgia dele fazendo. Aí eu fiquei, porque tem uma vantagem muito grande, porque a visão é muito bonita, é muito grande, você consegue fazer casos maiores e você consegue ter a vantagem da visualização e você realmente não tem uma cicatriz, né? Aí o negócio muda, né? Muda bem. E também assim, uma mudança de paradigma, né? Isso também é uma coisa nova, entendeu? Então, assim, sim, toda mudança, você tem os caras que se jogam e tem os caras que seguram na boia, entendeu? Achando que não vai ter jeito. Então, assim, mas eu não, assim, são coisas que eu acho muito... Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza, que isso assim é fácil. Por exemplo, por que eu tenho um motivo que eu acho que a Toetiva ela vai para frente? Porque ela é barata. O Edgar, por exemplo, o Salas, mandou uma pergunta falando assim, do custo. Né? O custo é uma coisa importante. Então, por exemplo, o custo de uma cirurgia de vídeo de tireoide, ele é praticamente o custo de uma cirurgia de tireoide normal. Assim, você tem a pinça de energia que é igual, você tem a monitorização que é igual. O trocáter, se você quiser usar o permanente em vez de usar um descartável, o descartável também é R$200. Mas se você quiser usar o permanente, você usa o permanente. A pinça de que você usa, o material que você usa, é o da caixa de vesícula, que tem tudo que é hospital. Então, você não está acrescentando o custo. Se para você fazer um procedimento desse, você precisasse necessariamente de um robô, aí a gente já estava falando de um procedimento que ele ia ser usado em casos de exceção, entendeu? De um afastador que só para aquela cirurgia, aí a gente estaria falando de um procedimento de exceção. Agora, esse é um procedimento que ele pode ser feito, como o Rafael mostrou, serviço público, eu faço na UERJ, com todas as dificuldades a gente consegue fazer lá, eu faço no consultório e faço na UERJ. Quer dizer, é um procedimento que ele pode, o Bertelli faz na Santa Casa. Né? Então, se te permite fazer com essa facilidade, com essa abrangência, o número de casos aumenta, o número de pacientes beneficiados aumenta, a experiência do cirurgião aumenta e isso começa a virar um normal. E aí as pessoas começam a fazer casos mais difíceis, casos maiores, casos mais avançados, e a experiência vai se crescendo. Daqui a pouco vou olhar um rapaz aí que deve estar na faculdade ainda fazendo caso de Toetiva daqui a 10 anos que eu não consigo fazer. Leonardo, eu tenho a impressão que uma coisa muito importante é divulgar isso aí. Vocês precisam de apresentar mais trabalhos a respeito, porque enquanto a coisa não sair no papel, não vai ter jeito, sabe? Eu me lembro, uns 20 anos atrás, quando a gente começou a fazer a ablação com etanol, barbaridade, o que pegaram no meu pé foi uma coisa impressionante. E um pouco mais para trás, quando a gente começou a fazer ultrassom, e eu comecei a falar isso no EBT, pelo amor de Deus, o pessoal queria bater na gente. Falei, não, a gente dá para ver qual nódulo precisa, não precisa de expulsão. Mesmo nos Estados Unidos, a gente apresentou uma vez lá em Colorado Springs, barbaridade. Os caras riram da nossa cara, os americanos. Falou, ultrassom, ele tá maluco, não sei o quê, né? Mas é que tá. Etanol, se não fossem as publicações, vocês, cirurgiões, ainda teriam, assim, muitas reservas, sabe? É porque está saindo tudo quanto é guideline e nessas diretrizes que tem que a primeira escolha do tratamento para cisto é etanol. Pronto, tá bom. E ninguém discute mais. Mesmo assim, ainda tem um pessoal que torce o rabinho um pouquinho. Eu estou achando que está faltando vocês publicarem esse tipo de coisa. Não esperar o trabalho como vocês fizeram, mas a experiência de cada um, alguma coisa assim. Você precisa inundar o PubMed
desses artigos, não acha? Sim, a gente está trabalhando. Ontem eu brinquei que o Rafa virou cientista agora e ele é o cientista do grupo. Agora ele tá responsável por coordenar a galera. A gente já tem umas publicações já, viu, doutor Eduardo? Tem uma minha do IAVC, tem do Bertelli na Santa Casa, do Renan. Do Renan tem publicou na publicação. Oncology. Mas vocês estão publicando em revistas especializadas em cirurgia. Vocês têm que publicar no Arquivos, por exemplo. Aí os caras vão ficar meio sem graça e tal, mas na segunda eles vão te aceitar. Né? Mas em revista especializada não adianta. Eu falar de ultrassom em revista de ultrassom não leva a nada. Se você publicar isso para os clínicos, eu acho que aí sim, aí vai divulgar. Que eu acho que, para mim, é o mais importante dessa reunião. Eu queria mais clínicos. Agora, outra coisa, tem algum cirurgião aqui que é contra, ou que tem receio, que tem algum porém com relação a essa técnica? Você sabe disso, Leonardo? O Rafael, alguém desse grupo aqui que só tem cirurgião, nunca vi? Não, contra assim, total. Eu preciso de um cirurgião que fale, não, por que eu não quero, por que eu não gosto, por que eu não gosto nem das pessoas que fazem isso. Acho que esses exatamente que a gente sabe que existe, eles acho que não estão logados. Eu até convidei. Porque tô fora, seu, tá louco, vai se danar, vai se catar. Falei, tá bom. Eles foram convidados, foi divulgado, mas é o viés, né? Como eles não interessa a eles não vêm. Como São poucos os que vêm. Eu acho que é isso que eles interpretam. É isso que eles interpretam. Não quer aprender, né? Ou isso. Medo de mercado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu não sei. Vamos ver essas... Às vezes é o perfil, né? O perfil do cirurgião não é feito a isso. Mas a maioria. Não. Só vocês que gostam, que fazem isso. Não, mas o cirurgião ele é um cara conservador. Tem 20 pessoas que estão fazendo isso. O cirurgião é um cara conservador. O cirurgião, para ele mudar a técnica dele, para ele mudar para uma coisa que ele não está acostumado, ele tem que estar muito, muito convencido. Muito, muito. Só essa história de vocês terem falado de menor chance de popara, isso é excelente. É para o paciente, é para o cirurgião e é para o clínico. Pelo amor de Deus, é verdade. Isso é excelente. Eu acho que esse resultado a gente precisa ter. Eu acho que essa publicação trazendo esse resultado. Eu acho que é aí que o negócio vai mudar. Eu acho que é aí que o negócio vai mudar. Mas, Rafa, eu acho que não é publicar o trabalho. É publicar Toétiva e Hipopara, Toétiva em greves, Toétiva nisso, naquilo. Você tem que despachar um monte de trabalhos. Né? Aí sim, agora fazer o trabalho, de repente, ele pode passar despercebido. Você vai publicar numa revista de cirurgia, o clínico não vai nem saber que existe isso aí, né? Então, eu acho que vocês deveriam publicar nos arquivos, por exemplo, em partes, né? Para o cara sempre ficar ouvindo isso aí, né? Ô, Léo, por favor, as questões. Vamos responder as questões? Senão vai ficar em branco esse negócio. Pois monitoramento é uma questão particular. Eu faço as cirurgias com monitor. Eu acho também que as cirurgias por vídeo devem ser feitas com monitor, principalmente, assim, definitivamente nos primeiros casos, porque ajuda muito. Mais para frente, quando você passa da curva, eu acho que vai do cirurgião. Tem cirurgião que não usa em todos os casos. Então, se ele não usa em todos os casos, também acho que não. Os critérios a gente comentou do Toétima, né? Reabordagem. Reabordagem imediata. Eu nunca tive hematoma que eu tive que reabordar. Os relatos que tem de você reabordar o hematoma não parece ser difícil. Não. Uma meta. Por exemplo, reabordar o pescoço também. Sim, tardiamente. Parece não ser mais difícil. Tem um pouco mais de fibrose, mas parece ser possível reabordagem, totalização, mas principalmente. Você não tem uma visão geral da região, tem? Aberta, a pessoa tem, né? Agora, Toétiva você consegue? Do compartimento central, sim. Por exemplo, eu não vou para uma... Por exemplo, acho que nenhum cirurgião aqui vai, por exemplo, para uma tireoidectomia total com o esvaziamento do compartimento central, com a possibilidade de fazer um esvaziamento lateral, talvez. Né? Isso não existe. Você combina com o paciente. Vou fazer sua tireoidectomia total.
mas o paciente não vai sair com um esvaziamento lateral assim, de surpresa, né? Isso tudo é programado antes, pô. Você não vai comprar, você pode sair com um cortezinho aqui ou então um lanho gigante. Isso não acontece. Então, tudo é programado antes. Mesma coisa na toética. Se você vai fazer assim, eu vou fazer o compartimento central, eu vou fazer tiroidectomia ou eu vou fazer o compartimento central, o esvaziamento central. Beleza. Você consegue ter o campo central na toética, ele é sensacional. É sensacional. Ele realmente ele não deve nada ao aberto. Acho eu, minha opinião, que o esvaziamento do compartimento central por vídeo é melhor do que aberto. A não ser que você faça uma incisão muito grande. Mas, assim, em termos de exposição por vídeo, é sensacional. Então, sim, essa abordagem. Léo. Fala. Fala, Gabriel. Vem cá, Léo, uma pergunta de ordem prática aqui. A gente sabe que a curva é 15, 16 casos, normalmente. Mas quando é que, na sua experiência pessoal, quando é que você... Ficou bom. Diz que assim, eu faço uma aberta igual eu faço uma fechada. 50. Eu não penso mais para poder indicar uma aberta ou fechada. O paciente vai escolher. Qual foi esse N seu? 50. 50 eu faço igual aberto. Entendeu? Eu realmente... Você vê nitidamente a diferença. Hoje em dia, eu não me preocupo assim, ó, já faz mais ou menos automático o negócio. É impressionante. É o teu tempo, a prática. Eu acho que é o número. Com 15, você não, a dificuldade diminui. Você está fazendo o negócio já fica melhor. Mas com 50, acho que... Essa é uma dificuldade para quem está começando. A gente quer achar um paciente lobo direito, pequeno, polo inferior, se possível mais baixo, sem tireoidite. Então, até essa seleção às vezes é difícil para quem está nos primeiros 15 casos. Exato. Aí depois você vai passando para os casos mais difíceis. Tireoidite, para mim, por exemplo, hoje em dia não. Entendeu? Hoje em dia, para mim, a indicação, assim, a minha contraindicação, por exemplo, assim, suspeita de invasão de traqueia, entendeu? Ou então linfonodo lateral. Que já seria difícil na aberta também, não? Isso seria difícil na aberta. Aí sim, aí a conversa é diferente, né? Papilíferos grandes, 3 centímetros, 4 centímetros. Aí sim, né? Mas, entendeu? Porque aí também tem isso, assim, às vezes a cirurgia é difícil aberto, entendeu? Não é que assim, por vídeo vai ser super difícil e aberta vai ser molezinha. Não é assim. Não. Né? Mas as perguntas... então da tireoidite, que será contraindicação ou não, também era a pergunta. Acho que mais alguém quer fazer algum comentário? Por favor, aí, microfones abertos todos. Fiquem à vontade. Oi, Leo, parabéns. Boa noite para vocês. Oi, Edgar. Olha, Edgar. Pelo convite. Parabéns para todos vocês. Eu acho que quando eu li o artigo do Russell, ele fala aí da conversão para aberta como uma complicação maior, né? Eu acho que não é uma complicação maior. Eu já estou fazendo TOEVA 2 anos e meio para trás. E então eu encontro que a conversão é parte do procedimento cirúrgico. Outra coisa é que quando você está levantando o retalho, você faz um buraco na pele ou queima a pele. Isso aí é uma complicação. Mas eu acho que quando você toma a decisão de converter para aberta, é uma decisão, mas não é uma complicação. O que vocês acham? Excelente. Edgar, eu acho que quando você levanta o retalho, por exemplo, que você consideraria uma complicação, se você deixar uma espessura maior, respeitando aquela diferença que a gente vê do tecido subcutâneo do que é gordura, eu acho que isso some. Né? É por isso, por exemplo, que a Vanessa também observou que nos pacientes obesos, que tem uma camada maior de gordura, isso dificilmente deve acontecer. E é mais fácil nos pacientes magrinhos, né? Mas eu não consideraria como complicação, não. Assim, não é intercorrência, é uma consequência da cirurgia. É diferente, né? Por exemplo, uma cicatriz não é uma sequela da cirurgia. Uma cicatriz é uma consequência da cirurgia. Uma conversão é uma consequência de uma cirurgia videolaparoscópica. Às vezes você tem que converter, tem alguma...
Acontece. Não vejo isso um problema. Talvez a perfuração do retalho você seja uma complicação, porque é uma coisa que você não necessariamente teria feito, né? Não sei. Mas isso são coisas assim que são manejáveis. O paciente, né? Você começa a fazer. Ninguém nunca viu perfuração de pele quando o cara vai descolando o retalho? Nunca teve um residente que foi descolar o negócio aqui, descolar e furou a pele? É por aí que sai o dreno, né? Exatamente. É. Nunca ninguém Na viu. cirurgia aberta, eles furam a pele, né? Na cirurgia aberta, eles furam a pele. Acontece, ué. Entendeu? Mas eu ainda não vi um cirurgião de grande volume fazer aquele buraco na pele na toeva. Também nunca fiz. Mas assim, o que eu acho assim, você começa a ter, por exemplo, tem um trabalho, tem 2 trabalhos analisando voz de paciente, comparando tireoide aberta e por vídeo em pacientes que não tiveram paralisia. Com análise acústica, só não teve eletromiografia, mas assim, uma análise profunda da voz e deglutição. E eles viram o seguinte: voz foi igual, o resultado da voz sem paralisia foi igual, e a deglutição do paciente por toética foi melhor. Por quê? Porque o plano, exatamente, o plano que você entra na tireoide aberta, ele é subplatismal. Então, você descola o platisma do músculo. Então, esse músculo gruda no platisma. O retalho da toética é subfacial. Você vai entrar entre os músculos pré-tiroidianos e o retalho. Então, com isso, o que você vai fazer? O que você vai ter? Você vai ter a fáscia, vai recolocar a fáscia e aquilo vai deslizar melhor. Então, a deglutição do paciente ele é melhor na toética do que na cirurgia aberta. Isso é uma coisa que a gente não esperava. O pessoal esperava ter o contrário. Vai descolar aqui, vai mexer na musculatura supraioide e você vai ter uma parte pior e não sei o que, a deglutição. E foi justamente ao contrário. Entendeu? Então, são coisas que a gente não esperaria e aconteceu. Aí, chegou o nosso guru aí. Cadê o Renan? Chegou. Se o Renan quiser... Enquanto ele não vem, Rafael, é obrigatório, não é obrigatório deixar um dreno nas tireoides maiores, por exemplo, tipo esse Graves que o Leonardo fez? Nunca vocês deixei dreno? Eu nunca precisei drenar. Nunca vi hematoma. Mas na cirurgia aberta você não deixa? Não necessariamente. Hoje em dia, deixei de usar dreno, acho que faz um bom tempo, viu? Faz muito tempo que eu não uso também. Aberta. Faz muito tempo que eu não uso dreno. Mas eu uso mais hemostático na cirurgia aberta do que na toética. Na toética eu não uso nada. Não uso hemostático, não uso nada. Também. Sim. Então, esse é meu, né? Tem gente que deixa o Evicel, tem gente que deixa o hemostático, mas eu não uso nada. Também não tenho deixado nada, também não. E nunca precisei treinar. O Novelli perguntou sobre dor retroesternal no pós-operatório imediato. No início, eu tive alguns 2 pacientes que tiveram dor pleurítica, porque o CO2 disseca o mediastino pela bainha da carótida. Eu parei de dissecar muito a gordurinha do nível 6. A gordurinha do nível 6. Se você entra ali muito... Você entra no espaço em que o cirurgião de tórax faz a mediastinoscopia. Aí entra o ar e você realmente faz. E eu tenho usado uma pressão menor. Eu uso 6, 7 de pressão. No negócio eu tenho filtrado menos. Mas isso pode ser uma coisa... Se o paciente reclamar, assim, você já sabe que é isso, não tem nenhum problema. Esse CO2, ele se dissolve com 2 dias, isso para sozinho. Né? O Renan, quer fazer algum comentário sobre toética? A gente comentou um pouco sobre o seu trabalho de complicações e tal, mas é mais assim sobre a sua perspectiva futura, incorporação da técnica, essas coisas. O Renan está chegando de avião agora. Ele está dirigindo. E aí, Léo, tudo bem?
Não, estou dirigindo, não. Estou de motorista aqui, estou de táxi. Estou chegando no Rio de Janeiro aqui. Olha quem está aqui também, ó. Bertelli está aqui também. Ih, fala aí, bonitão. Chegamos nessa terra, né? Chegando na terra boa aqui. Cuidado, Cisco. Então, assim, eu obviamente não consegui acompanhar a discussão de vocês, mas eu imagino mais ou menos a linha que vocês vêm trazendo aí na discussão. E falando um pouco de perspectiva, assim, eu gosto de falar do começo para falar do futuro, que no começo eu já fazia tireoidectomia robótica, já fazia acesso retroauricular há algum tempo, e a minha impressão, olhando para a cirurgia, vendo os trocados lá colocados, é a mesma impressão que a maioria das pessoas que não faz ainda a técnica tem, né? De que aquilo é muito agressivo, de que aquilo provavelmente vai ter alguma morbidade. Eu era muito cético, e depois que eu fui para a Tailândia, que eu treinei, eu comecei a fazer os casos, eu vi que era justamente o contrário. Como o Léo falou, o que a gente esperava foi totalmente diferente do resultado real. Hoje, mais ou menos 60% a 70% das minhas cirurgias são toética. Quase todos os pacientes que eu atendo hoje, os que têm indicação, acabam optando pela toética. E os resultados, tanto precoces como tardios, são surpreendentemente bons, assim, em termos de morbidade do acesso, né? Os pacientes não têm queixa nenhuma. Depois de 2, 3 meses, eles não têm queixa nenhuma relacionada ao acesso. E eu começo a me perguntar, óbvio que a gente talvez não esteja nesse ponto ainda, mas eu acho que vai chegar um ponto onde a conversa vai ser assim: se eu posso não ter a cicatriz, por que eu vou ter? Por que a toética é pior? Porque o tempo cirúrgico já não é um problema, a gente já está muito próximo do tempo da cirurgia convencional. Segurança, complicações, depois ali da curva de aprendizado inicial de todo mundo, depois que a gente chega num número confortável, onde você está mais confortável com a técnica é muito segura. Isso já está comprovado por vários centros, vários cirurgiões. Então, assim, por que você vai ter a cicatriz? Você pode não ter, né? Qual que é a justificativa? Custo. A gente sabe também que a diferença de custo é muito pequena. Então, eu acho que nas pessoas que vão criar um maior volume, que vão assim, de fato, usar a toética na sua rotina diária, vai chegar esse ponto, né? Vai chegar um ponto onde a grande maioria dos pacientes ele vai acabar propondo toética e vai ter segurança para isso. Mas óbvio que a gente precisa fazer esse trabalho de checar a complicação, checar a segurança. A gente precisa publicar séries maiores e maiores e maiores para ganhar segurança e transmitir segurança para os outros cirurgiões, para os endocrinologistas e até para os pacientes, para que isso de fato vire uma realidade. Perfeito, Renato. Perfeito. Bom. Bem colocado. Professor, 1h30, vamos encerrar? Podemos. Aproveito e sugiro que vocês, os cirurgiões, também participem mais desse grupo, e se tiver alguma sugestão de tema, qualquer que seja, mesmo que seja cirúrgico, por favor, mande para a gente, mande para a Vanessa, e aí a gente pode debater também. Eu acho que é bastante interessante. Esse assunto, por exemplo, não é só para cirurgião. Vocês conversam entre vocês, mas vocês têm que divulgar isso aí para os clínicos. Está aí cochichando num grupinho, realmente não está mudando, né? Eu acho que tem que publicar um monte, não a publicação, não na revista. É o dia a dia que importa. São as coisas pequenas, as publicações mais simples, mesmo que sejam ativos, é uma revista relativamente simples, mas tem que divulgar. Se não divulgar, vai ficar só entre vocês. Mas, então, se vocês tiverem alguma sugestão de revisão de artigo, alguma coisa do tipo, por favor. E também tem a discussão de casos do Unidatia também, que se vocês tiverem algum caso interessante, por favor, mande para mim ou mande para a Vanessa também, que a gente pode discutir qualquer tipo de caso, cirúrgico, clínico, qualquer coisa, que eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito bem-vinda. Eu espero contar com a participação de um número cada vez maior de cirurgiões. Obrigado, professor. Por mim, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela participação, pelas opiniões. Eu aprendi bastante. Agora eu também. Tenho cada vez mais dúvida. Vanessa, eu acho que você deveria largar esse negócio aí e aprender a fazer a cirurgia, fazer a residência da cirurgia, porque está cheio de professores aqui, ó, né? Então, é uma boa, sabe? É que o meu bonde já passou, mas o teu ainda está no ponto. Então, é uma alternativa, né? É verdade. Bom, Ensinaram. É isso aí. Por mim, muito obrigado, boa noite. E se cuidem. É o mais importante hoje.
Muito bom. Um abraço, gente. Tudo de bom. Um abraço. Obrigada, Agradeço o convite, viu, Léo? Sempre que precisar, pode chamar. Eduardo, sempre que precisar, pode chamar. Vamos sim. Muito obrigada, gente. Tá bom. Abraço, Nada, Ana. eu que agradeço, Ivan. A gente se Abraço, fala. Bertelli. Tchau, Rafa. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.